Evangelho segundo escreveu Marcos. Importância do Evangelho de Marcos. Este Evangelho, o segundo dos livros do Novo Testamento, contém pouco material que não apareça igualmente em Mateus e Lucas. Apenas 5 passagens de Marcos e alguns versículos isolados não foram registrados nos outros 2 evangelhos. Por essa razão, durante muito tempo, não se deu a Marcos a importância teológica e literária que realmente tem. No entanto, desde o século XIX, começou a afirmar-se a ideia de que o segundo evangelho foi básico na preparação de Mateus e Lucas. E, ao considerar-se assim que Marcos é o documento mais antigo que possuímos sobre a vida e a obra de Jesus, foi despertado um grande interesse por estudá-lo. Autor. A opinião mais generalizada identifica o autor do nosso evangelho com João Marcos, parente de Barnabé, Colossenses 4 versículo 10, e filho de Maria, a qual morava em Jerusalém, em uma casa que dispunha de um cenáculo onde se reuniam os apóstolos, Atos capítulo 1 versículo 13, capítulo 12 versículo 12. Foi colaborador de Paulo, Atos capítulo 12 versículo 25, capítulo 13 versículo 5 e 13, capítulo 15 versículo 37 e 39, 2 Timóteo 4 versículo 11, e talvez, discípulo de Pedro, que na sua primeira carta o menciona como meu filho Marcos, 1 Pedro 5 verso 13. Marcos não é um historiador no sentido que hoje damos ao termo. Antes, é um narrador que conta o que chegou ao seu conhecimento. Escreve em grego, com a rusticidade característica de quem está usando um idioma que não lhe é próprio, e, contudo, sabe desenvolver um estilo vivo e vigoroso. Recorre, provavelmente, à memória de coisas ouvidas, mas é capaz de criar no leitor a impressão de encontrar-se ante uma testemunha ocular dos fatos relatados. Propósito do Evangelho. Marcos não parece preocupado com questões biográficas. Exemplo disso é a ausência na sua obra de uma história do nascimento e da infância de Jesus, da maneira como fazem Mateus e Lucas. Ademais, em termos gerais e excetuando talvez os cabos da prisão, julgamento, crucificação e ressurreição do Senhor, os dados cronológicos consignados pelo evangelista não permitem estabelecer com precisão a ordem em que ocorrem os acontecimentos. O que realmente importa ao evangelista é testificar que a pergunta sobre quem é Jesus a primeira comunidade cristã respondeu com convicção: Jesus é o Filho de Deus. E, fazendo-se eco dessa afirmação de fé, Marcos inicia a sua mensagem enunciando solenemente: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Características teológicas e literárias. Este Evangelho proclama em cada uma das suas páginas que Jesus é a revelação definitiva de Deus, o qual, em seu Filho eterno, se integra na história da humanidade. Jesus, o singelo mestre chegado da Galileia, é o Cristo, o Messias a quem desde séculos antigos esperava o povo de Israel. O evangelista anuncia a presença de Jesus no mundo como sinal imediato da vinda do reino de Deus. A personalidade de Jesus, entretanto, não satisfaz as expectativas judaicas, pois longe de apresentar-se como Messias político e militar, o faz como um homem humilde cuja atividade e ensinamentos não correspondiam à imagem triunfante de um libertador nacional. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é também um filho do homem. Participa dos sentimentos humanos e é sujeito ao sofrimento e à morte. Com consciência da sua natureza humana, exige frequentemente que a sua função messiânica se mantenha em segredo, até que chegue o momento de ser acreditada pelos padecimentos morais e físicos que ele deverá enfrentar. Uma característica típica de Marcos é que dedica mais espaço aos atos que aos discursos de Jesus. Na realidade, só 2 desses últimos podem ser considerados como tais: a série de parábolas de e o sermão escatológico de. Tudo mais são breves intervenções de ensinamento, exortação ou controvérsia. Por outro lado, o evangelista concede à descrição dos atos um espaço mais amplo, inclusive, às vezes, superior ao que Marcos e Lucas dedicam a narrativas paralelas. À medida que progride, o desenvolvimento dramático do segundo evangelho cresce em intensidade, até alcançar o seu ponto culminante no relato da paixão, crucificação e ressurreição de Jesus. O Senhor anuncia 3 vezes esses acontecimentos aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o entregarão aos gentios, hão de matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Os discípulos não compreenderam até o último momento que o sacrifício de Jesus Cristo fazia parte do plano de salvação de que Deus o havia incumbido. Com respeito à composição de Marcos,
É provável que teve lugar em Roma, talvez, na Antioquia da Síria, antes do ano 70, data em que Jerusalém foi destruída. Não há base cronológica que permita datá-la com exatidão, de forma que alguns historiadores a situam entre 65 e 70, isto é, nos anos que seguiram a perseguição de 64, decretada por Nero. Outros situam a data em torno do ano 63, e ainda outros a fazem retroceder até a década de 50. A antiga tradição eclesiástica viu neste evangelho a influência dos ensinamentos de Pedro, de quem Marcos teria sido discípulo. Em princípio, foi escrito para leitores de origem gentílica, residentes fora da Palestina. Assim o sugere, entre outras peculiaridades, o fato de que o autor acrescenta à tradução grega expressões cujo original aramaico incorpora ao texto com a maior fidelidade. Estrutura do Evangelho. A estrutura formal de Marcos tem dado lugar a diversas análises e a diferentes possibilidades de dividir o texto. A que mais adiante se oferece toma como base a revelação progressiva que Jesus faz de si mesmo, por um lado, a sua personalidade e o seu poder frente à natureza, a dor e a morte e a sua luta contra as forças do mal, por outro lado, a índole da sua missão, primeiro como mestre e profeta e definitivamente como Senhor e Salvador. Esboço. Prólogo. Capítulo 1 versículos 1 a 15 Pregação de João Batista. Capítulo 1 versículos 1 a 8 Começo do ministério de Jesus. Capítulo 1 versículo 9 a 15. 1 Jesus, o Messias. Capítulo 1 versículo 16. A atividades e ensinamentos de Jesus. Capítulo 1 versículo 16. Capítulo 3 verso 12. B. Proclamação do Reino de Deus. Capítulo 3 verso 13. Capítulo 6 verso 6. C. Jesus se revela como Messias. Capítulo 6 verso 7. Capítulo 8 verso 30. 2. Jesus, o Filho do Homem. Capítulo 8 verso 31. Capítulo 16 verso 20. A Jesus anuncia a sua morte. Capítulo 8 verso 31. Capítulo 11 verso 11. B. Atividades de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11 verso 12. Capítulo 13 verso 37. C. Paixão, morte e ressurreição. Capítulo 14 verso 1. Capítulo 16 verso 20.